contigo? Eu sou a Mariana Ball e eu ajudo mulheres a tirarem o pé da lama através da confeitaria. E hoje meu papo é reto com quem? Com quem que diz assim, não tenho mão pra fazer bolo, não sou boa pra confeitaria, aí eu faço meus bolos dão tudo errado. Então nós vamos conversar de pertinho. Eu tenho uma notícia pra te dizer. De repente, aqui nesse vídeo, tu vai descobrir algum motivo, ou todos os motivos, pelo qual teu bolo não dá certo. Aqui, ó. Hoje nós vamos preparar um bolinho super fácil de fazer, aquele basicão, um bolinho assim, ó, que eu chamo de bolinho bobinho, porque não precisa de batedeira, não precisa de nada. Precisa ter os ingredientes, boa vontade e energia. E isso a gente tem sobra, né? Então eu duvido pra preparar esse bolinho que não vai dar certo, tá? Mas a gente tem que prestar atenção em muitos detalhes que às vezes levam a fracassar uma receita. Sabe aquele bolo que tu olha assim, nossa, que bolo lindo, e aí tu vai fazer e o bolo, ó, não dá certo? Pois a gente pode ter alguns motivos aqui nessa mesa que eu vou estar conversando com vocês, tá? O bolinho que nós vamos fazer é nada mais nada menos que a nega maluca. Aquele bolinho de chocolate, facinho, que todo mundo faz, não precisa de batedeira, não precisa nada. É só incorporar e mexer. Pois é, mas esse só incorporar e mexer que tem alguns segredinhos, tá? Primeiro eu vou falar sobre os nossos ingredientes aqui, vamos lá. Eu tenho 3 ovos, eu já coloquei os 3 ovos partidos aqui, né? Dicas sobre os ovos. Toda vez que tu vai separar ovos para preparar qualquer receita, seja salgada, doce, né, qualquer coisa, quebre os ovos separadamente. Quebra um, coloca no recipiente, quebra o outro, coloca no recipiente. Pra não ter surpresa. Já me aconteceu de querer fazer as coisas mais rápidas, tá contando e de repente tem surpresa. Um ovo que não tá legal, um ovo que não estava em condições adequadas e estragou todo o resto. Então, muito importante a gente quebrar os ovos separadamente, tá? No meu caso, eu já tô com os ovos separados aqui. Inclusive, essa parte de separação de ingredientes, que se chama mise en place, né? É fundamental para quem tá começando e para quem já trabalha. Porque isso faz com que a gente não esqueça de colocar nenhum dos ingredientes na receita, tá? Então, bem importante. Primeira coisa, porque às vezes a gente tá preparando assim e, nossa, não tem tal coisa, já tá tudo mexido e aí não dá mais pra terminar a receita. Então, primeira coisa, verificar a lista de ingredientes e separá-los nas quantidades corretas. Então, vou voltar aqui, já separei os meus 3 ovos, que estão partidos. Vamos lá, eu tenho 1,5 xícaras de açúcar. O açúcar tá aqui, açúcar refinado. Muito importante checar se é açúcar refinado, açúcar mascavo, açúcar, né? Qual é o tipo de açúcar que tu vai utilizar, açúcar impalpável. Na nossa receita daquele bolinho básico, é claro que é o açúcar normal, açúcar refinado de todo dia, né? É esse aqui. Então aqui, ó, é 1,5 xícaras, tá, gente? Aí vem a polêmica. Qual é a xícara? Qual é a medida? É a xícara de casa? Pois pode estar aí um dos erros. Gente, olha só, xícara. Quando tem uma receita de xícara, a gente tem que se antenar algumas coisas, tá? Xícara no Brasil, uma receita, normalmente ela é uma xícara de 200 ml. Ela aqui tá suja com chocolate, tá? É esse padrão de xícara aqui, 1 xícara de 200. Porém, receitas que a gente pega que não são do Brasil, porque no Brasil a xícara padrão medida é 200. Fora daqui, ela é 240. Então assim, ela tem 40 ml a mais. E vamos pensar, numa receita de 3 xícaras, o que acontece? Vai ter 120 ml, no caso se for de leite, a mais. Então isso pode dar errado, né? Então a gente tem que estar atento qual o padrão de xícara que está se usando na receita, tá? O ideal é quando a gente vai começar a trabalhar profissionalmente, para vender, o ideal é tu padronizar as tuas receitas em gramas. Mas se não tem, a gente pode trabalhar em xícara. Porque eu tô fazendo aquele bolinho caseiro de casa, que pra quem acha que não pode fazer, eu tô mostrando tudo em xícara. No nosso caso, eu tô usando a xícara padrão nacional, porque essa receita é uma receitinha brasileira que todo mundo faz, tá? Da nossa nega maluca, então é a xícara de 200 ml. Então, muita atenção nisso. Eu vou até mostrar pra vocês uma diferença aqui, ó. Por exemplo, se eu pegar, quando a gente fala, vou passar uma pegadinha aqui mesmo, quando a gente fala em xícara de 200 ml, vamos supor aqui, ó, eu posso, se não diz de xícara, eu posso pegar esse xicrão aqui e olha o que vai acontecer. 200 ml. Olha, presta atenção. Olha tudo que tinha a mais de líquido aqui. Se fosse leite, se fosse óleo, se fosse farinha, se fosse açúcar, com certeza se eu tivesse medido tudo aqui, ia dar alguma coisa diferente, né? Mas Mari, isso é tudo na mesma quantidade, isso
proporcional, de repente não ia. E aí, sabe por quê? Por que ia dar errado? Porque os ovos, eles não mudam tanto, né? Se tu diz 3 ovos e vai tanto a mais de farinha, tanto a mais de leite, tanto a mais de açúcar, pode ser que não equilibre a tua receita. Por isso que a gente prestar muita atenção em medidas e quantidades, tá? Então eu só queria ilustrar aqui pra vocês, ó. E daqui a pouco pega um outro tipo de xícara. Vamos ver uma coisa aqui, ó. Quanto que vai nessa xícara aqui, ó? A minha xícara da minha casa pode ser muito diferente da tua xícara. Então a gente tem que saber quantos ml. Olha essa aqui, vamos ver. Se eu encher essa xícara até em cima, vamos ver, se eu fosse pegar ela pra essa receita, uma xícara padrão, olha só a diferença de água. Aqui tá com um pouquinho de chocolate, que tava desse. Vocês estão entendendo isso? Vamos prestar atenção nas medidas. A mesma coisa, gente, colher de sopa. Tem 500 colheres de sopa, tem gente que pega assim, vou pegar a farinha aqui pra olhar, tá? Uma colher de sopa. Uma colher de sopa. É pra isso que a gente tem colher de sopa medida. O que é a colher de sopa medida? Aliás, para todas as xícaras medidas, seja de 200 ml, seja 240, inclusive eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa aqui é lindo o conjunto, mas é um conjunto de 250 ml. É maior do que todas. Então a gente tem que se ligar na hora que a gente compra utensílios, tá? Olha só, aqui eu tenho colher de sopa medida. Como é que a gente mede? A gente pega, peguei o açúcar aqui, tá? E nivela. Ele tem que ficar retinho. Pode ser com as costas de uma faca, né? Se tu enxergar que o açúcar ou a farinha na xícara tem que estar retinha, essa é a medida certa, tá, gente? Niveladinha. Não é uma colher assim de açúcar, certo? Vamos lá. Continuando então a nossa receita, eu já falei que é 1,5 xícara de açúcar. Eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo, que foram devidamente medidas, na xícara de 200 ml. Eu tenho também meia xícara de óleo, que está aqui, também medidinha. Eu tenho 1 colher de sopa de fermento para bolo, fermento químico. Isso aqui é super importante, porque se tu estiver utilizando um fermento que, por exemplo, está vencido, um fermento que o potinho ficou aberto, um fermento que tu esqueceu e tá lá horas, não foi bem conservado, bem armazenado, teu bolo, sinto muito, não vai dar certo. Então tenha sempre um fermento de boa qualidade, um fermento bem armazenado, num potinho bem fechadinho, pra te ter certeza que teu bolo vai crescer tranquilo, tá? Que ele não vai ficar bolo solado, aqui a gente fala muito abatumado, né? Não, por isso tu precisa de um fermento bom. Não adianta usar um fermento que tá vencido, que não dá certo. Então eu já falei aqui, vamos só recapitular. Ovos, 1,5 de açúcar, 2 de farinha de trigo, 1 de chocolate em pó, meio de óleo, 1 colher de sopa de fermento, 1 pitadinha de sal. Quando tem sal na receita, coloca o sal na receita. Não vai, sal não precisa, né? Doce precisa, sim, é importante a ação do sal, certo? Na receita. Eu já botei aqui junto com o açúcar, porque ele vai junto com o açúcar, tá? Não deixei separado. E 1 xícara de água quente. Eu tô com água aqui, ela está bem quente ainda, tá? Então, é 1 xícara. Ai, Mari, tu botou nessa xícara? Mas olha só, eu já medi na xícara medida e passei pra cá, certo? Por isso que tá em xícara de água quente. Entenderam essa parte das medidas? O quanto é importante? Não é um pouquinho mais, não é um pouquinho menos. Confeitaria é medida mesmo, é tudo certinho, é tudo padrão, tá? Agora a gente vai falar de uma coisa super importante. Já estamos com o nosso mise en place todo aqui, que é uma pessoa que às vezes ela é menosprezada na hora da receita. Nossa amiga peneira. Gente, a peneira faz muita diferença. A gente tem que usar a peneira. A peneira faz a farinha se soltar. Às vezes tem um gruminho no açúcar, às vezes tem principalmente chocolate em pó. Então assim, ó, tem que usar a peneira. Não vai perder tempo. Peneire os teus ingredientes para depois não dizer que teu bolo teu errado, tá? Olha, preste atenção. Outro detalhe importante, seguir o passo a passo da receita. Não querer botar o carro na frente, mas eu acho que dá para misturar. Isso também não dá certo. Se a gente tem um passo a passo para ser seguido, vamos seguir aquele passo a passo. Nesse caso do nosso bolo, o passo a passo é o seguinte. Eu vou misturar o açúcar. Vamos peneirar o nosso açúcar. Vamos ver se vai ser alguma pedrinha. Ó, aqui a gente tem algumas pedrinhas. Bem pouquinha coisa. Essa aí. Junto com esse açúcar, o que eu vou fazer? Eu vou misturar o chocolate em pó. Mas por que, Mari? O chocolate em pó, ele precisa se misturar com alguma coisa para ele não ficar aquelas bolinhas.
Tem receitas que a gente mistura ele com a farinha, tem receitas que a gente mistura ele com açúcar. Nesse caso aqui a gente vai misturar ele com açúcar, tá? Coloquei todo o meu chocolate, previamente medido, e eu vou misturar. Então aqui eu pego o fouet, ó, e eu quero que o meu açúcar e o chocolate, eu não posso ficar vendo partes claras e partes escuras, ele vai ter que ficar todo homogêneo, tá? Ó, eu já tô com uma mistura única de chocolate com açúcar. Para esse bolinho aqui, a gente vai acrescentar ainda os ovos, 3 ovos, e também o óleo. Todo o óleo aqui. E vou mexer bem essa mistura. Ai, Mari, dá pra botar o fermento junto? Não, gente, nesse caso a gente tem esse passo a passo que é feito e dá certo, tá? Ele vai ficar um creme bem escuro, né? Uma mistura do óleo, os ovos, o açúcar e o chocolate. Olha. Tá? E misturem, o fouet é um dos melhores amigos da confeiteira, tá? Deixa eu ver se essa água tá bem quente ainda. Ana Clara, bota pra mim uns 20 segundinhos ali que eu quero ela bem quentona, sabe? Ela não queima a mão. Me auxiliar. Outra coisa assim, ó, que você tem que prestar atenção. Mediu a água e colocou no fogo para esquentar. Se ela ferver, a água evapora. Então o ideal é tu botar uma quantidade a mais e medir na hora de colocar. No micro-ondas ela não vai evaporar, já tem a medida certinha. Mas cuidem quando for botar água para aquecer no fogão, né, no fogo, ela pode evaporar e diminuir o volume de água que precisa na receita. Pode colocar essa linha na cara. E agora, a gente vai botar essa aguinha aqui, bem quente, na nossa mistura do bolo. Muito obrigada. Gente, outra coisa, enquanto eu tava aqui começando a gravar o vídeo com vocês, eu já acendi o meu forno pré-aquecido em temperatura média. A gente não deve botar o bolo em temperaturas altas, tá? Exceto alguns preparos, assim, mas tem alguns tipos de pandeló que precisam de forno bem alto, bem quente, mas normalmente as massas de bolo, elas funcionam bem em uma temperatura média, tá? O que é a temperatura média? Forno, né? Forno, cada um tem o seu, aquela história. Forno e marido, cada um conhece muito bem o que tem em casa. O meu forno, eu tenho 2 tipos de fornos aqui. Os 2 são a gás. Um eu trabalho com 180 e no outro eu trabalho com 160. E que se eu for ver, o resultado dá igual, tá? Então, conheça bem o seu forno. Forno médio, não é aquele forno quentão, assim, e nem um forno muito friozinho. Forno médio, tá? 170, 180 graus é uma temperatura média. Agora, eu vou colocar a minha água quente, não é água fria, gente. Prestem atenção que tá na receita. E eu vou virando ela aos poucos aqui. E vou mexendo, tá? Por exemplo, se eu tivesse começado essa receita em uma outra ordem, só pra vocês terem noção do estrago, e tivesse ali ovos e água, e eu fosse colocar uma água quente nos ovos, o que ia acontecer? O ovo ia cozinhar, né? Já ia dar errado a tal da receita de bolo, do bolo bobinho, que é tão fácil, não vai nem pra batedeira. Mas se tu não prestar muita atenção no preparo, dá errado. Como tudo na vida, né, gente? Não adianta colocar a carreta na frente dos bois. Ó, botei toda a minha água bem quente. E o que eu vou fazer agora? Eu vou diluir esse açúcar aqui. A água tá quente, ela vai me ajudar a dissolver os ingredientes que estão aqui e ficar bem misturadinho, tá? Se eu fosse usar água fria, o meu resultado não ia ser o mesmo. Cheiro gostoso. Esse é o famosinho bolo aquele de casa, que as pessoas às vezes falam, ah, não sei fazer nem manteiga maluca. Pois é. Não sabe porque alguma coisa tu tá fazendo fora do script. Ó, já tá bom. Eu vejo assim, eu ainda sinto um barulhinho de açúcar, mas ele já tá bem diferente. Eu não consigo virar muito. Olha isso, tá aparecendo pra mim, Ana? Sim. Dá pra ver aqui? Aham. Pronto. Agora, já posso acrescentar o que tá faltando, né? O que tá faltando? Farinha e fermento. O que a gente precisa?
peneira. Não coloca a farinha sem peneirar no teu bolo, por favor, tá? Não faça isso. Use uma peneira. É importante, tem gente que subestima o poder de uma peneira. Se não precisasse, as receitas não mandariam peneirar a farinha. Então vamos lá, ó. Eu gosto de botar ela aos poucos, tá? Não boto toda de uma vez só. E quando eu tô no finalzinho, acrescentando a farinha, o que eu costumo fazer? Eu gosto de misturar o fermento junto com a farinha e botar no final, tá? Então aqui, ó, vamos ter calma. E mexer na farinha. Se a gente joga a farinha toda de uma vez só, às vezes ela dá uma embolocada, fica mais difícil. Assim a gente vai colocando aos pouquinhos. Ela vai se misturando aos outros ingredientes. Ó. O fouetzinho nos ajuda muito. Mais um pouquinho. Aqui a gente tem 2 xícaras de farinha de trigo. Outro fato bem importante, além de peneirar a farinha, é que tem uma farinha nova, né, gente? Usar uma farinha de boa qualidade. Às vezes uma farinha que tu abre o pacote, ela tá toda encaroçada, ela pode estar muito úmida, enfim, pode estar fora do prazo. Então tenham cuidado em usar uma farinha bem soltinha. Normalmente cada confeiteira tem uma farinha de sua preferência, né? E se vocês não têm ainda, vocês com certeza... Ó, deixei um pouquinho ali, porque agora, no finzinho, eu vou misturar o fermento, tá? Aqui tá medidinho na colher padrão, tem 1 colher de sopa de fermento. Misturei aqui. Vou colocar a farinha misturadinha com o fermento já, porque ajuda a distribuir o fermento aqui. É que nem o chocolate e o açúcar. Então eu vou botar. Gente, muitas coisas dessas, assim, eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe é uma confeiteira que, na verdade, ela não teve, assim, um conhecimento técnico, mas ela teve um conhecimento empírico. O que eu quero dizer? Foi fazendo. Muitas vezes que ela chegou a essas conclusões. Então, ela é uma pessoa que sempre me fala, tem que peneirar. Eu aprendi isso com ela, mais tarde eu fui ver também que tem um motivo, né? A gente peneirar a farinha, ela fica mais solta, faz com que o ar circule melhor. Não despreze conhecimentos, às vezes, de pessoas que não têm conhecimento técnico, mas, através da experiência, de ter feito muitas vezes determinada coisa, adquiriram experiência e conhecimento empírico, tá? Ó, agora eu vou usar, essa massa aqui eu vou fazer um bolinho baixinho, por isso que eu peguei essa forma, porque eu quero fazer uma coisa com ela, então eu vou tirar ela inteira, tô usando papel manteiga, porém também podia untar, tá? Para bolinho caseiro em casa, pode untar a forma com manteiga, enfarinhar, para que ela solte bem direitinho. Eu tô usando essa aqui com papel manteiga. Vou pegar uma espátula para tirar bem. Uma coisa importante, aproveitem bem todos os seus ingredientes, tá? Ó, tudo bem raspadinho. E eu estou de volta com esse bolo lindo, cheiroso, maravilhoso, fofíssimo. Então, quando eu tava gravando pra vocês, cortou um pedacinho que era o seguinte, eu tava colocando na forma e eu expliquei que era forma untada ou com papel manteiga, tá? Levei o meu forno para aquecido, ficou mais ou menos uns 25, 30 minutos e tá aqui o resultado. Maravilhoso. E isso pra vocês verem que qualquer pessoa pode fazer bolo, né? Não vamos dar desculpa que não sei fazer, meus bolos dão errado, minha mão não dá certo. Não é que tu não tem mão, não. É que tu tem que seguir alguns passos bem direitinho. Até anotei aqui pra gente recapitular sobre o que nós conversamos hoje pra ter um bolinho gostoso, tá? Primeiro, seguir a receita e o modo de preparo, tá? Leia a receita. Quando pegar uma receita pra fazer de um bolo, leia, não só de um bolo, de qualquer coisa, leia bem direitinho, verifica se tu tem todos os ingredientes pra fazer. E aí sim, aí tá ok, vamos fazer. Primeiro passo, mise en place. O que é isso? Separar todos os ingredientes para fazer a receita, tá? Então depois, respeitar as medidas. Se é grama, se é xícara, se é colher de sopa, ter medida padrão para fazer a tua receita. Se é xícara de 200, se é de 240, tá? Prestar muita atenção porque isso interfere no
o resultado final. Se é manteiga a temperatura ambiente, se é leite quente, se é leite temperatura ambiente, preste atenção. Então, depois, nunca te esquece de pré-aquecer o forno se for solicitado. Porque tu pegar um bolo e lá na receita diz forno pré-aquecido, botar no forno frio, não vai dar certo. Também não dá pra colocar em temperatura, se é um bolo que te pede temperatura média de forno, tu botar alto demais, também não vai dar certo. Então preste atenção nesses detalhes. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é não pule etapas. Faça o seu bolo conforme pede a receita. Devagar, com calma, não tenha pressa pra fazer um bolo ou pra fazer qualquer outra coisa de confeitaria, tá? Com calma e sempre prestando atenção nos processos. Mais uma dica que eu falei no vídeo, pra gente não esquecer, peneirar. Vamos usar a peneira, ela é a nossa melhor amiga. Vamos peneirar a farinha, vamos peneirar os ingredientes que são possíveis passar pela peneira, que nem o açúcar, o chocolate. Vamos peneirar que isso dá diferença. Não faça alterações. Primeiro faça. Se não deu certo, a gente pode pensar o que deu errado, tá? Mas segue a receita conforme ela tá ali. E aí, essa receita que eu acabei de passar durante o vídeo tá aqui, ó. A forma tá quente, mas tá um bolo fofíssimo. Mostra mais de pertinho aqui, Aninha. Tem um negócio muito importante que é não ficar abrindo o forno também, pra ver se o bolo tá pronto. Olha, eu coloco meu dedo e o bolo volta. Tá um cheirinho delicioso. Tava falando do forno. Não fica abrindo o forno, porque cada vez que tu abre o teu forno, entra ar e muda a temperatura do teu forno. Então, faz isso, deixa lá o bolo crescer, deixa ele ficar bonitinho. Aí quando tá quase pronto, se tu quiser olhar, daí tu pode olhar e botar um palitinho. Mas se tu fizer isso no meio do processo, ó, não vai dar certo. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Gostou? Comenta aí, dá um like. É tudo dica simples pra fazer um bolo que sempre dá certo, tá bom? Beijo no coração de todo mundo. Fui, tchau!